Olá, pessoal. Eu me chamo Alane. Oi, eu sou Milena Xavier Oi, eu sou Yasmin. e nas quartas-feiras nós transitamos. Hoje, o nosso primeiro episódio, né, vai ser Por que Transite, né? Porque a gente escolheu esse nome para o nosso podcast. Então vamos transitar sobre isso. Estou aqui com as minhas amigas queridas. E eu acho que para começar, a gente já precisa começar dizendo quem é a gente. Quem é a gente, entendeu? De onde é que a gente veio, do que é que a gente se alimenta, onde dormimos, onde habitamos. Então aí vamos começar. Gatas, quem são vocês? Eita, olha, ela já quer começar com uma filosofia. Mas aí, acho que quando a gente fala, vem com essa questão, ainda é um bug, né? Na cabeça de muita gente, assim, quem sou eu? Mas assim, vou tentar fazer um resumo de a visão que eu tenho de mim, de quem eu acho que eu sou. Alane por Alane. Alane por Alane. Eu sou hoje, né? Graças a Deus, depois de muita batalha e luta. Eu sou psicóloga clínica, né? Estamos aí batalhando, lutando, fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia, que sempre foi uma área, dentro da faculdade a gente vê muita coisa, mas sempre foi uma área que me interessou muito e lá a gente não conseguiu se aprofundar. Resido assim, desde que eu me entendo por gente, em Campina Grande, Paraíba, que é uma eterna relação ambivalente de amor e ódio. E sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa assim, estou aqui sou uma pessoa que gosta muito de conversar e aprender com os outros, né? Então vamos transitar aqui. Ótimo. É isso. Eu sou Milena, né? Milena Xavier. Nós somos, né, de Campina Grande, Paraíba. Somos campinenses, paraibanas, nordestinas, brasileiras. Eu sou também recém-formada em psicologia. E tô aí, né, gente, na caminhada. Aquela pessoa que acabou de sair da faculdade. Se você conhece esse sentimento de acabei de sair da faculdade, pois é, esse é o sentimento que estou nesse momento. E continue aqui, porque vai ter muito episódio legal sobre coisas de faculdade. Isso aí, Vai. garanto. Vai. Isso aí tem assunto para vender, né, Alane? Com toda certeza. A gente vai conversar sobre tudo e trazer polêmica e trazer a nossa visão. E a ideia realmente do podcast, né, que foi a gente vem maturando essa ideia de vamos fazer um pod há uns 2 anos, mas a ideia realmente é ter esse espaço pra gente conversar e trocar experiências mesmo. Bom, e agora eu vou me apresentar, né? É isso aí. Se apresente, amiga. Quem é você? Não fugindo também, né, disso. A gente acabou sendo amigas aí da faculdade e tudo. Mas aí somos recém-formadas. Agora eu também estou fazendo uma pós de desenvolvimento infantil, então também psicóloga clínica, né? Assim como as meninas, mais puxado para a área infantil. E é isso. Também sou nordestina, pernambucana, nascida e criada em Pernambuco, mas Campinense de coração. mas campinense de coração, sim, senhor. É isso. É isso. E como as meninas disseram, né? A gente se conheceu durante a graduação, se conheceu no curso e fez amizade ali, né? Minha mãe sempre falava que as amizades da faculdade eram as amizades que a gente ia levar pro resto da vida, né? E acho que foi isso que aconteceu, porque agora a gente inventou de criar um podcast juntas, né? Então vou ter que carregar vocês comigo por um tempo, né? Virou uma obrigação agora. Virou obrigação agora. Então a gente se conheceu durante a graduação e ali no período da pandemia foi um momento em que a gente precisou mudar a maneira, né, como a gente estudava, como a gente se comunicava, até mesmo como a gente se comunicava com outras pessoas, né? E o nosso grupo, que não somos só nós três, né? Temos outras 2 amigas que também fazem parte desse grupo, se uniu muito. E a gente passava, assim, horas em chamada no WhatsApp, horas no Discord, conversando sobre várias coisas, várias aleatoriedades. 1 hora estudando, 3 horas conversando besteira. Sim. E nesse movimento, a gente sempre falava, nossa, deveríamos fazer um podcast, porque a gente fala demais. Então a gente devia colocar isso em algum lugar, entendeu? Guardar o registro dessas nossas conversas.
E é isso, né? Aí foi assim, mais ou menos, que surgiu a ideia da gente ter um podcast, né? Mas é interessante falar, né? Porque eu e Milena, a gente já vinha ali sempre ouvindo o podcast mesmo, né? Porque agora tem essa tendência mais do videocast, né? Do YouTube. Mas a gente sempre ficava muito comentando sobre podcast. Depois a gente foi trazendo as meninas também, né? Do grupo também, para dar uma consumida no podcast. Então mandava, isso aqui é interessante, esse aqui também esse episódio tá tudo. E aí mandava. E assim meio que foi contaminando o grupo, né? E aí a Lani ficou mais ali por dentro e também fazia indicação. E aí eu e Milena veio e percebeu, né? Ó, a Lani, realmente a Lani aí, ela já tá por dentro, ela também se identifica mais com isso. Não que as outras não se identifiquem, elas adoram, mas que a Lana também tem esse jeito de tipo, não, vamos lá, vamos abraçar essa ideia, vamos botar pra frente e tudo. E acabou que a gente já vem há anos aí também tentando outros podcasts. Só que nunca de fato veio acontecer, né, Milena? Assim, sempre uma tava acontecendo alguma coisa na vida de um, aí depois quando conseguia arrumar, organizar tudo, aí e aí agora eu posso, a outra eita, mas agora eu também tô com muita demanda, então não conseguia. E é isso, né? A vida é a caminhada de todos, às vezes dá certo em uma coisa ali, às vezes também não é o tempo, né? A gente agora sabe também, né? Tem essa consciência que o tempo também há tempo para tudo. Então não adianta você estar sempre ali querer as coisas logo, sendo que tem o tempo para aquilo. Pois a gente pensou, né? Inclusive pensamos em vários nomes. Antes de chegar em Transite, foi tanto nome que surgiu na cabeça da gente. Pensamos em muitas coisas, né? Mas aí nunca dava certo, né? A gente até a gente dizia, não, agora vai, e aí criava uma conta no Google, fazia todo o negócio, não, agora vai, não foi. Mas agora tá indo. Agora eu acho que vai. Agora eu acredito que vai. E aí se vocês estão ouvindo é porque foi, hein? Exatamente. Estão ouvindo é porque foi. Pelo menos o primeiro episódio foi. E surge o questionamento, né, de por que Transite? Por que esse nome, Transite? Quem foi que inventou isso? Primeiro, olha, é coisa de vocês inventar um nome desse, viu? Pode rir, Alan. É coisa de vocês. É a cara coisa de vocês inventar. nada. Que do nada surgiu Yasmin, 1h da manhã, ela lá surgiu com a arte do podcast, o nome do podcast. Assim, ó, tchá, do nada. De bobeira. Tô sem fazer nada. Que tal isso aí? E veio muito a calhar, né? Inclusive, a Alani quer falar um pouquinho sobre o significado de Transite, né? A gente tava, antes de começar a gravar, estávamos falando sobre isso, né? Eu acho que eu achei fantástico, realmente houve um pensamento, uma discussão em relação ao nome, a que nome a gente daria para esse projeto que nasceu no nosso coração. E sempre foi, eu sou essa pessoa, né? Falando de mim, eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu converso muito. Eu gosto de falar sobre tudo. Obviamente que se você me dá a oportunidade para me falar daquilo que eu domino, aí fica até mais tranquilo, porque, minha filha, pronto, horas. Em relação ao nome Transite, achei muito bom. E aí eu fui em busca de, vamos lá. Primeiro a gente vai para o dicionário para entender um pouco o significado do verbo, né? Um verbo transitivo. E transite significa mudar de lugar, de estado e de condição. Compreendendo, a gente entendendo que a vida ela não é linear, a gente vai passar por percalços. E muitas vezes você vai dormir num dia tranquilo e feliz e no outro alguma coisa pode acontecer e simplesmente mudar tudo, assim. Alguma coisa até de ruim. E não desejando que algo de ruim aconteça, é porque as coisas atravessam realmente a gente. E a gente não espera. Entendendo, né, que a vida faz parte da vida, essa mudança de lugar, essa mudança de condição e até a resiliência mesmo, que hoje em dia se tornou um boom na internet, resiliência. Muitas vezes as pessoas até não entendem o real significado da palavra. Mas transitar fala exatamente disso, de você compreender como funciona, que a gente sabe que autoconhecimento é tudo, e entendendo como funciona a vida e até
conhecendo a você mesmo, você ter essa possibilidade, ter essa característica de se colocar e estar preparado para essas mudanças que nem sempre são boas, mas que são importantes para a nossa evolução. Nossa, sim, bem profundo. E Então, quer dizer que vocês foram realmente procurar na internet o que é? não, fui procurar na internet o significado de transitar para entender, né? Porque quando a gente fala transite, lembra muito de trânsito, de transporte, de estar ali caminhando, andando, sabe? Em alguma coisa. E dessa coisa de transição, né? Sei lá, lembrei de quando eu fiz a transição capilar. Pensei, menina, eu era uma Milena e virei outra Milena. Nossa, que interessante. Então, assim, é muito essa coisa realmente de você entender que todos os dias são diferentes. Todo dia é um novo aprendizado, apesar de, né, cada pessoa ter a sua singularidade, cada pessoa ter aí a sua personalidade, aspectos muito próprios, vivências muito próprias suas, mas o mundo está em constante transição, em constante mudança, e nós precisamos ir nos adaptando, mudando, enfim. E eu acho que é muito dessa coisa, né? Quando eu fiquei pensando, né, divagando sobre o nome Transite, eu criei toda uma metáfora na minha cabeça, né? Que eu sou muito das metáforas, eu entendo as coisas através de metáforas, né? Então, eu imaginei o quê? A pessoa botou o fone de ouvido ali, começou a escutar o podcast, ela entrou ali num transporte, num ônibus, um transporte fictício. Um ônibus, um carro, uma nave espacial, uma moto, não sei. Ela subiu aí no veículo. Ela começa a escutar, ela começa ali, o veículo começa a andar, o negócio começa a andar. E você vai escutando, você vai olhando as paisagens, vai apreciando as coisas. Vai ter uma coisa que vai te chamar mais a atenção, então uma coisa que foi dita, uma reflexão que foi feita, aquilo ali vai te chamar a atenção, você vai pegar aquilo ali, como se você realmente estivesse ali, sei lá, num transporte. Você tá olhando pela janelinha, vê um negócio e diz, nossa, que negócio diferente. E aí, quando você termina de escutar o podcast, você desce do busão, você desce da sua nave espacial e você vai ficar com aquilo, né? Você fez aquela viagem, terminou aquela viagem, então você vai ficar com aquilo ali. Né? Você vai refletir sobre aquilo, ou simplesmente você, sei lá, fez a viagem, terminou a viagem, seguiu sua vida, não vai fazer diferença nenhuma. Amanhã você nem lembra de por onde você passou. Mas a metáfora, toda a coisa que eu criei na minha cabeça foi isso, que o transite era isso. Era esse momento em que a pessoa ela entra numa nave espacial, ia fazer um passeio por aí, ia conseguir ver, visualizar várias coisas, fazer várias reflexões com a gente. Depois ela ia descer e talvez alguma coisinha ali ficasse, alguma coisa mudasse, a pessoa também entrasse num processo de transição a partir do que ela escutou, do que ela vivenciou escutando o podcast. Exatamente. Assim, eu não pensei, né, assim, de fato, não ver aquela coisa, não, tem que ser transite e ser aquilo. Realmente, assim, vocês me conhecem mais, então vocês sabem que às vezes do nada eu chego com um monte de coisa já pronta, né? Não, gente, eu fiz isso, isso, isso. Então, assim, estava ali vagando pelo meu tempo livre e se eu fizesse aqui não de algum podcast? E eu fiquei pensando. Então, tipo, eu lembrei muito de ponte, exatamente por isso aí, Milena. Tipo, movimento, carro. Mas eu lembro que, tipo, vinha muito ponte, né? De, tipo assim, você está num lugar e ter uma ponte e ter outro lugar. Então, o podcast em si, no final, né? Quando eu terminei a arte e tudo, todo o nome, eu entendi que ele era mais realmente essa ponte. O que liga um lado do outro, entendeu? Então, o suporte também. Porque a gente sempre fica muito conversando muito, né? Em relação ao suporte que sempre uma acaba dando para a outra. Então, tipo, isso me veio muito na cabeça. Não, um podcast é interessante. Tem podcast de tudo, né? Mas eu queria que fosse um podcast que desse suporte. Assim, que a pessoa escutasse e que ela estivesse em um lugar e depois que ela terminar de ouvir, ela conseguisse, sabe, ver outra coisa, assim, caraca, é isso, tipo, se conectar com a gente, de sentir esse apoio, tipo, ó, as meninas também estão passando por isso, já passaram por isso. Então, tipo assim, você realmente tem uma conexão, realmente teve que sentir um apoio em você para que você chegue do outro lado. Então, foi exatamente assim, veio tudo assim, ok, vamos pensar. E aí o que, né?
Aí eu fiquei com muita ponte na cabeça e não saía. E eu quero outro nome, um nome que seja assim, transitório, sabe, que transite. Aí que transite. Que transite. Aí ia ser que transite. Aí depois eu fiquei, não, o que não tá conectando aqui. Vou tirar. Porque eu também tenho muito esse negócio de conexão, né? Então eu acabei tirando e ficou só o transite. E aí eu fiquei, mas essa palavra, ela é muito. Ela sozinha ela é estranha, porque você projeta nela vários significados, que é isso, um trânsito, um veículo. Eu fiquei, não, mas tudo bem. O que importa é que no final o transite, o meu objetivo em si com o transite era isso, é ser ponte, onde você, né, se projeta ali na experiência do outro, que você se sinta apoiado e que entenda esses processos também. Então, resumindo, foi exatamente isso que aconteceu. Mas foi muito do nada. Vocês sabem, né? Como eu sou do nada, eu invento umas coisas. Mas assim, e acabou dando certo. Eu de madrugada mandando gente. Mandando É pra todo isso, mundo. é isso. Menina, profundo. É engraçado porque, assim, cada uma foi muito num ponto. E eu acho que isso é que é o legal do nome desse podcast. Porque quando você chega pra alguém e diz, o nome do meu podcast é Transite. A pessoa vai ficar, nossa, mas é sobre o quê? É sobre transição? É sobre trânsito? É sobre o quê, né? A pessoa vai ficar com aquele questionamento. E cada pessoa vai colocar uma expectativa em cima daquilo ali, né? Então, você pode botar uma expectativa de, é sobre a transição de alguma coisa, transição de carreira, transição de algum negócio que está acontecendo. Ou pode ir pela metáfora de viajar na nave espacial. Enfim, cada pessoa vai criar um negócio. O importante é que é isso. A gente tá aqui para dar o apoio e conexão. Isso. E aí, qual é a proposta do nosso podcast, então, né? Estamos aqui, belíssimas psicólogas, fazendo um podcast aí bem sobre reflexões da vida, né? Não é um podcast que tem um tema, uma coisa específica. É muito assim, hoje na minha cabeça tá para falar sobre isso, então a gente vai falar sobre isso. Qual é a proposta do podcast? Eu acho que refletindo, entendendo, olhando para trás, para toda a nossa trajetória, é realmente criar esse espaço. A gente sempre se auxiliou, se ajudou muito, assim, durante toda a graduação, né? E uma coisa que é muito peculiar de cada um, a gente é muito diferente também, em vários aspectos. E, como eu já tinha falado para vocês, eu sempre falo, eu acho que essa diferença foi o que realmente nos uniu para que a gente se apoiasse e se ajudasse. A rede de apoio a gente sabe que é muito importante para tudo. Mas assim, e o Milena sempre frisava muito uma frase que ela falou e eu fiquei no meu coração. Vamos levar essa amizade para fora da caixa da faculdade. Vamos transcender mesmo isso para que a gente possa continuar se ajudando. E era uma preocupação minha também em relação a isso. Mas para não perder aqui o foco, eu acho que realmente é uma coisa unânime para nós, que é um espaço de a gente dialogar, né, trazer reflexões sobre coisas da vida, sobre vivências nossas, falar sobre coisas cotidianas, e um espaço aqui para que você possa transitar conosco, além de trazer essa reflexão, para que você sinta um aconchego, assim, um aconchego mesmo no coração em relação a, poxa vida, a gente vai trazer coisas aqui que para que as pessoas possam ouvir e dizer, não, hoje o dia passei um dia muito corrido, mas eu vou aqui ouvir essas meninas conversando entre si e vou me sentir assim parte de um todo. É aquela ideia de que você olhar, escutar um episódio e tipo dizer, menina, poxa vida, eu tô passando por isso, eu já passei por isso, poxa, não sou só eu. É realmente um espaço assim de acolhimento para todo mundo. Essa é a minha visão e eu creio que seja a nossa proposta em relação a esse projeto, né? Esse podcast que a gente tanto conversou, tanto falou. E assim, sai, não sai, vai, não vai, mas uma hora realmente saiu. A gente decidiu, e de repente, Yasmin teve assim vou fazer a arte, vamos começar. E aí foi. É isso, eu acho que o que a Alane falou cabe perfeito, assim, também com o que eu imagino, de que somos nós, três amigas, conversando aleatoriedades
de um jeito que a gente gosta muito, tem uma facilidade muito grande de fazer, que é uma coisa assim, se deixar a gente ficar conversando, a gente vira uma madrugada conversando um monte de coisa, né? Tá num canto, daqui a pouco vai para outro, e é muito de trazer, né? Trazer um tema para ser trabalhado e colocar o ouvinte nessa posição de ser mais uma pessoa sentadinha com a gente conversando alguma coisa, né? Colocar o ouvinte nessa conversa com a gente e gerar realmente esse processo de transição, né? De começar a debater sobre um tema e chegar a conclusões sobre aquele tema, ou não chegar sobre nenhuma conclusão, entender que ainda não deu para trabalhar o negócio e entender que aquele tema ainda precisa ser trabalhado mais. Realmente esse processo, né? E como a Alan disse, né? A vida não é linear, a vida é linear, né? Não é, Como foi que tu disse? não é linear. Não é Aquela linear. coisinha A vida de não, propaganda de a margarina, vida não é tudo linear. perfeito. Ah, acordei num dia de sol feliz. Ah, minha família é maravilhosa e tudo. Assim, a ideia também é desconstruir algumas imagens e questões que muita gente vê por aí e vai ter momentos, vamos ter episódios em falar em relação em redes sociais e tudo mais, e como isso afeta, mas assim, o fantástico também, que eu acho desse trabalho da gente, é que a gente já tem vários, né? Mas por sermos profissionais de saúde mental, a gente não vai, a gente vai além, para além disso, falando de nós, trazendo as nossas vivências, entendendo as coisas como funcionam, mas também compreendendo que as questões de saúde mental que acontecem no mundo em relação à ansiedade, depressão e tudo mais. Mas Sim. não é só isso. O foco aqui é realmente, né? É muito importante isso, né? Nós somos psicólogas, mas não é um podcast Isso. exclusivamente sobre psicologia. Apesar de ser um podcast de saúde mental, porque a gente vai estar conversando sobre várias coisas, mas não é um podcast que a gente vai chegar e vai falar exclusivamente para psicólogos sobre técnicas, estratégias, como trabalhar tal situação, não. É um podcast da gente conversando sobre alguns temas que, de certo modo, vamos trazer a linguagem da psicologia de uma maneira muito fácil de se compreender, de uma maneira muito, né, muito simples, para que qualquer pessoa possa escutar. A gente vai trazer porque faz parte da nossa vivência, faz parte do nosso dia a dia, mas essa coisa é muito abrangente, né? Não é uma coisa fechada exclusivamente. Somos psicólogas, vamos falar exclusivamente sobre assuntos psicológicos. Não. A gente pode chegar aqui e decidir, hoje a gente vai falar sobre o caso da Larissa Manoela, vamos falar sobre fofoca. E aí a gente faz um episódio sobre fofocas da semana. Pode ter também. Tudo é Fofoca. possível. É edificante ou não é? Tema de hoje. O tema de hoje. Eita. Mas é exatamente isso, trazer um pouco dessa vivência também, né? A gente tem muita vivência assim que a gente conversa muito, né? Vocês já disseram, né? Então, porque se deixar é isso, a gente fica aqui 24 horas. Que tem muita coisa que a gente vive que fica, ai, eu tô passando por isso sozinha. Não tem condições, isso aqui eu tô vivendo sozinha, né? E quando você fala com outra pessoa, desabafa, ou escuta alguém conversando sobre aquilo, você se identifica e fica, ok, é isso. A pessoa também passou, olha como é que ela tá hoje, né? Então, é isso. Ter assunto para levar para terapia. É aço. Se eu ouvisse um episódio desse aqui, eu iria direto pra E terapia. vai Olhem, ter a lição, é isso né, aqui o assunto menina? de hoje. E tem outra, escuta Olha, esse podcast também. escutei esse episódio, fiquei com isso na cabeça. Ou trabalhar alguma coisa, às vezes, sei lá, você saiu da terapia, você ficou com um negócio ali borbulhando dentro da sua cabeça, escutou o podcast, menina, destravou um negócio na sua cabeça. Pode acontecer também. Que o podcast da gente, a proposta também não é que seja, né, uma coisa pesada, uma coisa que a gente vai trazer fortes reflexões, que deixe todo mundo em crise existencial. O plano não é esse. Não, O plano é refletir. A gente também é mas engraçadinha. refletir com leveza, porque a gente é engraçada, a gente é muito divertida, né? Muito. Se deixar, a gente continua, entendeu? Mas eu acho que por hoje tá ótimo, né? Porque aí tem, Por hora. né? Quem tá ouvindo aí, por favor, vem escuta o próximo, que aí você vai entender um pouco do que vai ser, né? Porque aqui foi uma introdução. Aqui foi uma introdução.
que é apresentando o podcast. Ó. Vai ser o episódio que todo mundo um dia ali, quando começar a escutar, for maratonar, vai ter que voltar nesse para entender como é que tudo começou, né? Exatamente. Mas como é que vai funcionar, melhor? Vamos lá. A nossa proposta é que o Transite seja um podcast semanal. Como lá no início a gente falou, nas quartas-feiras nós transitamos. Então, toda quarta-feira vamos estar no Spotify com um episódio novo, por volta das 8 horas da manhã, que já é para começar ali o dia já com um negocinho diferente. E é isso. Toda semana um episódio diferente sobre uma temática específica que a gente vai debater sobre. E debater com você, porque é importante que o ouvinte também entre no debate com a gente. Por favor. Então vamos para o nosso quadro de indicações, porque sim, nós temos um quadro de indicações. Não, tem indicação. Tem indicação, menina? Menina. Nada edificante também. As indicações são bem livres, não precisam ter a ver com o episódio do podcast, mas a gente tem o nosso momentinho do que é bom para levar na viagem. Então vai ser a nossa indicação aí de um filme, uma série, qualquer coisa que a gente queira indicar para você naquela semana para você levar aí na sua viagem. E aí? Quem quer começar? E aí? Tem indicações? Eu posso começar dando a minha indicação, que é a terceira temporada de Only Murders in the Building, ou melhor dizendo, a série da Selena Gomez, que como podem ver, né, a gata não sabe speak in English. Então a gente vai tratar como a série da Selena Gomez. Sim. E, gente, essa terceira temporada tá tudo. Eu comecei a assistir ali no primeiro e segundo episódio, demorei pra engatar na série de novo, mas no terceiro episódio estava entregue. Tem a Meryl Streep, a mulher tá... Ai, olha, essa mulher é fantástica, entendeu? Então, como, assim, né? tá muito bom. Aí você diz o quê? É uma série muito gostosinha, é uma série muito boa pra você assistir. É uma série sobre assassinato? É, mas não importa. O que importa é que é uma série muito gostosinha de assistir. Ela tem um lado cômico, tem uma coisa, e assim, tá muito bom. Tá muito bom. Tem muitos, assim, os atores são maravilhosos, mas essa temporada tá com muita gente boa, então assistam, porque tá tudo, tá show. Olha, seria uma indicação minha também. Mas eu ainda não assisti, mas eu sei que é da Selena Gomez, então tá maravilhosa. As maiores fãs da Selena Gomez aqui. Os maiores fãs da Selena. Eu tô pensando aqui, porque realmente quando você falou, não, vamos lá, indicação, eu já pensei, e olha que eu nem comecei a assistir ainda a terceira temporada. Mas só da primeira e segunda temporada já seria uma indicação, que a série é maravilhosa. Então vamos dar essa indicação dupla. Pronto, uma dupla indicação que é pra todo mundo saber que é muito bom. Na próxima, quem sabe, a gente não muda. Quem sabe? Vai. E olha que é muito difícil que eu e Yasmin a gente goste das mesmas produções audiovisuais. Eu não acredito que tu vai dizer isso. Mas para é importante, né? Trazer isso. Vou expor pro mundo. Que tá me expondo. Que quando eu amo uma coisa, Yasmin detesta. Quando ela detesta um negócio, eu amo. Eu gosto então, assim, disso, menina. Então, assim, Já se as comigo, duas minha gostam, filha, é porque aquela realmente vez é muito ela vê bom. uma série, vê um filme, uma coisa, aí diz, Alane, menina, vai ver que é a tua cara. Aí eu vejo o negócio e disse, eu olho assim e digo, gente do céu. Às vezes dá um pouco de medo, porque parece que ela adivinha, assim. Parece que a gata tá dentro da minha cabeça. E olha que não é fácil, não é um local bom pra assistir, viu? Porque às vezes é uma doideira. Mas ela sabe. Ai. Porém, essa última indicação que ela me deu aí, olha, gente, fica pro próximo aí, é babado. Vamos estar falando também. E vamos fazer um app. Pode dizer, amiga. Amiga, você pode dar sua indicação? Pode dizer o nome assim, aí que eu já indiquei. Ela tá disponível na Netflix, o nome da série é 39. Conta a história, né, de 3 amigas. E assim, fantástico. Pra você que é para todo mundo, é para família, é para você que tem amigos, é para você que de repente passou por um fechamento de ciclo aí e precisou se afastar de alguém. É muito maravilhosa, assim, traz uma reflexão muito forte. E só vejam e é isso, gente. Vamos para frente.
Estejam preparados, porque Então é isso. Amém. Estão dadas as indicações para vocês levarem aí na viagem de vocês. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente nesse nosso processo. Os novos no mundo do podcast, né? A gente tá se aventurando agora, sozinhas, tá? As gatas, elas não têm recurso, então elas estão aí se aventurando com os conhecimentos que a gente tem, a partir das coisas que a gente tá descobrindo. Então, se tem uma coisinha ou outra ali, entendeu? Uma falha no áudio, um negócio, a gente vai melhorar com o tempo. É um processo, estamos transitando sobre isso, então daqui a um tempo com certeza vai estar bem melhor. Agora já tá bom. Então assim, daqui a um tempo vai estar ainda melhor. Sejam pacientes com o nosso processo, estejam com a gente, acompanhem a gente nesse processo. E para acompanhar a gente mesmo, é importante, né, que sigam a gente aí no Instagram, quem quiser, né, Yasmin? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Quem quiser seguir, não segue. Estou obrigando. Em nenhum momento aqui a gente vai obrigar, mas tá aí, a gente vai divulgar, né? Quem quiser, fica à vontade. O nosso Instagram é Transite Podcast, certo? E lá a gente vai colocar uma artezinha do podcast, né? No dia que o podcast sair, a gente vai colocar a artezinha lá, então vocês podem deixar comentários sobre o episódio, dar uma curtidazinha. Se a gente falar sobre alguma coisa específica, sei lá, algum filme, alguma série, alguma coisa específica, a gente também pode colocar lá, novidades. Sigam a gente no Instagram que, né, o Instagram a gente vai movimentar. É isso, gente. Também, se quiser dar opiniões sobre o próximo episódio, fala sobre despedidas. A gente fale sobre comparação. Que pode ser aí o próximo episódio, né? A gente abre caixinha, então, vocês botam lá no comentário. Enfim, tá livre. O Instagram é de vocês, entendeu? Porque aqui a gente é todo mundo amigo. Aqui é todo mundo íntimo. Gente, obrigada. Um beijo, viu? Beijo para vocês. Fica aqui o convite para que vocês possam nos acompanhar durante essa jornada, né? E aí, toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, vai ter uma lição para vocês. Porque, além de tudo, também vai ficar aquela coisinha. Terminou o episódio, menina? Eu aprendi isso hoje. E é isso. Fiquem conosco, nos acompanhem nas redes. Ou não também, porque vai ser assim, um misto de emoções. Falando sobre tudo e sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver conosco, é isso, gente. Um abraço. É isso, galera.